Gálatas 1, a partir do 10, o título da minha Bíblia diz assim: o Evangelho que Paulo recebeu e pregou. Irmãos, a gente está na terceira pregação de Gálatas. Nós começamos na semana passada à noite, hoje pela manhã nós pregamos do 6 ao 9, e agora nós vamos do 10 ao 17. E nós vamos pregar toda a carta de Gálatas, carta de Paulo à igreja dos Gálatas, ou à região dos Gálatas, que era mais de uma igreja que tinha lá. Então, é uma sequência. E depois, se você quiser entender um pouco melhor, essas pregações estão lá no nosso YouTube da igreja, você pode ouvi-las. Então, nós chegamos num trecho agora, onde Paulo vai falar qual era o evangelho que ele recebeu e qual era o evangelho que ele estava pregando. Essa é a primeira carta do apóstolo Paulo, primeira que ele escreve no ministério dele. Escreveu 12 ou 13, se não me engano, todas elas estão na Bíblia. Então, Paulo começou defendendo o seu apostolado, que ele era um apóstolo de verdade, defendeu o evangelho que ele pregava, que era um evangelho de verdade. Por quê? Porque as igrejas da Galácia estavam sofrendo perturbações de falsos líderes e de falsos profetas e falsos pastores, sendo perturbados a abandonar Jesus, ou melhor, ter Jesus mais algum penduricalho. E de manhã a gente falou que isso era heresia. Toda igreja que prega Jesus mais alguma coisa é heresia. De manhã a gente dizia, se uma igreja prega Jesus, mas tem que dar dinheiro, é heresia. Se uma igreja prega Jesus, mas tem que reverenciar o pastor, é heresia. Se uma igreja prega, olha, a salvação é por meio de Jesus, mas tem que ser membro da minha igreja, heresia. Se uma igreja prega, olha, você tem que ser membro de Jesus, mas tem que acender vela com os santinhos, heresia. Então, toda vez que alguém pregar para você, Jesus é Salvador, mas tem mais um negocinho, pode ter certeza que já poluiu o negócio todo, já perverteu o negócio todo, e não é mais evangelho, é heresia. De manhã, Paulo disse que era anátema, maldição quem fazia isso, maldito quem fazia isso. Então, é nesse contexto que a gente está. Vamos lá no versículo 10, diz assim: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Quando eu era novo convertido, eu adorava esse versículo. Era um dos versículos que eu mais repetia de cor, porque eu achava o máximo. Eu era meio radical, acho que meio eu sou hoje, acho que naquela época eu era muito radical, hoje eu sou meio. E aí qualquer coisa eu falava, olha irmãos, eu não procuro o favor dos homens, eu procuro o favor de Deus. Então, estou nem aí porque falo, estou nem aí porque penso, eu quero agradar a Deus. Eu tinha essa postura meio xiita. E aí, esse versículo fez parte de muitas pregações e muitos momentos da minha vida. Mas claro, ele tem muita verdade, mas eu usava ele de forma desmedida. Mas Paulo está dizendo o seguinte para os Gálatas: olha só, os judaizantes, os falsos profetas, estão dizendo que eu quero agradar a homens, que eu estou amaciando o evangelho, que eu estou dizendo que vocês não precisam mais guardar a lei, que eu estou dizendo que vocês não precisam mais se circuncidar, porque eu quero agradar os gentios, que eu quero o favor dos homens. E aí Paulo diz, olha, vocês estão meio viajando, porque logo eu procuro agradar a homens. Paulo usou palavras duríssimas. Aquela pessoa que quer agradar os homens, ele vai amaciar, ele vai fugir dos temas polêmicos, ele vai falar aquilo que você quer ouvir, ele vai nem entrar em assuntos que possam te ofender. Mas Paulo acabou de chamar todo mundo que estava pregando o evangelho falso de maldito. Quem quer agradar homem não faz isso. Quem quer agradar homens, vamos falar a linguagem da época, é um cara político, é um camarada político. Fala com todo mundo, se dá bem com todo mundo, bate nas costas de todo mundo, troca de time se tiver que trocar, porque ele quer o favor dos homens. Então Paulo diz, olha, eu acho que vocês estão equivocados. Só pela minha linguagem, só pela minha postura, só por quem eu sou, vocês deveriam perceber que o meu intuito não é agradar homens nenhum. Não busco popularidade, não busco aprovação dos homens, não busco fama, sucesso. E aí, já fazendo um parênteses, infelizmente, muitos pastores, muitas igrejas, muitos irmãos têm caminhado para esse meio. Muitos ministérios de louvor têm caminhado para esse meio. Preferem mais o favor dos homens, as honrarias dos homens, a popularidade dos homens, do que buscar o favor de Deus. Essa semana eu fazia um gabinete, eu falei com alguém, não me recordo com quem eu falei. Eu disse, irmãos, é claro que a gente deve tentar viver uma vida santa e justa.
Mas se a gente também viver de acordo com aquilo que as pessoas falam da gente não vive. Se a gente viver preocupado, fulano está falando isso de mim, fulano está falando aquilo de mim, meu irmão, me interessa o que Deus pensa de mim, me interessa o que Deus vê quem eu sou, porque a Deus eu não engano, posso enganar a igreja, posso enganar os oficiais, posso enganar vocês, posso vestir uma capa de crente, chegar aqui e falar bonito, mas Deus sabe quem eu sou. Então se fulano está dizendo que eu sou aquilo que eu não sou, não me interessa. Eu acho que a vida me ensinou um pouco a pensar assim, a vida me ensinou, mas eu estou preocupado com o que Deus pensa de mim. Se Deus tem me olhado e me reprovado, ou se Deus tem me olhado e dito, está tentando. Mais ou menos, dá para melhorar, mas está bom. É isso que me interessa. Então, irmãos, não paute a sua vida de acordo com aquilo que as pessoas falam de você. Eu sei que é chato você ser criticado, difamado, caluniado, eu sei que é chato. Mas faça uma autoavaliação e se pergunte como Deus tem te visto. E depois, meu irmão, pouco interessa o que as pessoas pensam de você. A Bíblia diz que no que depender de nós, tenhamos paz com todos. Mas se a pessoa quer falar mal de você, e você tem a sua consciência tranquila, nós não viemos aqui para procurar o favor dos homens, nós viemos aqui para ser servos de Cristo, e servo de Cristo não procura o favor dos homens. De manhã eu falava isso, nós viemos ao mundo para ter uma mensagem dura, uma mensagem muitas das vezes tida como radical, como extremista, como exclusiva. Você é exclusivista. Sim, o meu Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E tudo que foge disso, para mim, é heresia. Se ele diz que ele é o caminho, todos os outros caminhos, para mim, são atalhos, não são caminhos. Se ele diz que ele é a verdade, para mim, todos os outros tipos de pregação que não estejam pautados na Bíblia, não é verdade, é mentira. Se ele diz que ele é vida, para mim, todos os outros caminhos pregam morte, não vida. Então esse é o discurso nosso. A palavra do crente, a Bíblia diz que é sim, sim, não, não. É um discurso duro, gente. É um discurso sim popular na maioria das vezes. Às vezes até dentro da sua família. Às vezes até dentro da igreja. Quem não se recorda aqui da pregação do pastor Luiz Pires domingo passado, que ele disse que quando falou, na verdade foi ele disse que quando falou para a mãe dele, que era uma diaconisa, uma serva de Deus, que ele largaria tudo, casado, já com um filho, empresário, para ser pastor, a mãe dele falou, calma aí, rapaz, não precisa disso tudo. Não precisa disso tudo. Então, o discurso é duro, o discurso é difícil. Então, irmãos, aquele que se deixa levar por qualquer vento de doutrina, aquele que se deixa levar pela opinião dos outros, pode ter certeza, já esqueceu o que é ser servo de Cristo. Porque se o nosso Senhor foi rejeitado, mal interpretado, criticado, xingado, quem somos nós para querermos algo diferente? Quem somos nós? Para que o mundo entenda. Não, o mundo agora vai entender. O mundo só piora, gente. O mundo só caminha a passos largos para a perversão total. Então, se eles não ouviram o Senhor, o próprio Jesus diz isso, né? Se em lenho verde, que era ele, né? Fazem isso comigo, quem dirá o que eles vão fazer com vocês? São os galinhos meio secos. Vão quebrar e vão ficar no fogo. E como se ele dissesse, eu sou lenho verde, eu entorto, mas não quebro. Mas vocês, coitados, vão sofrer. E foi o que aconteceu, é o que acontece. Às vezes, e aí que Deus nos livre disso, mas às vezes a gente fica um pouco acomodado, porque a nossa realidade é confortável, gente. Ar-condicionado, banco acolchoado, não temos ainda perseguição, ainda que eu tema que possa acontecer daqui a um tempo. Mas se você for conversar com os irmãos da igreja perseguida, os irmãos que agora estão se reunindo em cavernas, em containers, os irmãos que só podem ter algumas páginas da Bíblia bem escondidas, porque se tiver uma Bíblia inteira são presos e mortos, eles vão dizer, olha, para a gente o Evangelho nunca foi popular. Lá no Brasil para a gente o Evangelho nunca foi sabor de mel. Para a gente sempre foi cruz. Para vocês é sabor de mel? Para a gente o Evangelho nunca foi só vitória. É luta, mas Deus tem nos sustentado. Eles vão falar isso. Às vezes fala, pastor, será que é o fim dos tempos? Meu irmão, se você for perguntar para o cristão perseguido, ele vai falar, olha, o fim dos tempos já chegou aqui faz tempo. E a gente está só esperando Jesus voltar. Porque o negócio aqui é duro. Mas a gente vive uma facilidade muito boa. Graças a Deus por isso. Deus aprove a Deus que vivêssemos uma facilidade. Aprova a Deus, mas a gente tem que tomar cuidado para que isso não nos transforme e não mude o evangelho que a gente vive. Louvado seja Deus por esse momento de tranquilidade que a gente vive. Mas não deixe que o evangelho seja trocado, porque o próprio Jesus vai nos dizer em Mateus 6:24 que ninguém pode servir a dois senhores. Naquele contexto Jesus falava de dinheiro, mas ninguém pode servir a dois senhores.
Você não pode querer agradar o mundo e agradar a Jesus. Você não pode querer ser a pessoa mais descolada da faculdade e agradar a Jesus. Você não vai ser. Você não pode querer ser a pessoa mais... Vou falar a palavra que eu ouvi demais. A pessoa mais tolerante do mundo e agradar a Jesus. Porque às vezes você vai ter que ser intolerante. Às vezes você vai ter que dizer, para mim, a ideologia é a de Gênesis. Macho e fêmea, homem e mulher, casa um com o outro, ponto final. Vai ter que ser intolerante. Então, não é possível servir a dois senhores. Então, quando a gente tenta servir o nosso próprio ego, a nossa própria moral, de maneira que os homens nos glorifiquem e fiquemos populares, pode ter certeza. Não é mais o evangelho cristocêntrico, não é mais o evangelho de Cristo, e a gente deixou de agradar a Deus há muito tempo e está buscando o favor dos homens. Versículo 11 vai dizer assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Vamos parar aqui. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Então, Paulo agora, ele saiu da motivação, ele estava dizendo, olha, minha motivação não é agradar homens, minha motivação é agradar a Deus. E agora ele vai para a origem do evangelho. Ele diz, olha, o meu evangelho anunciado não tem origem humana. Ele não foi escrito, ele não foi inventado, ele não foi bolado por vãs filosofias ou por pensamentos humanos. O meu evangelho não foi dado de acordo com a tradição dos meus pais. O meu evangelho não foi aprendido nos seminários teológicos. O meu evangelho não é segundo o homem. E aí, Paulo, ele é muito sábio, porque ele está batendo desde o início. Ele está duro mesmo. Ele diz, olha, eu estou assustado que vocês abandonaram Jesus. Ele diz, olha, qualquer um que prega outro evangelho tem que ser maldito. E aí agora Paulo diz assim, irmãos, é de se assustar, né? É de se ficar meio assim. Mas Paulo era sábio. Paulo era sábio e ele sabia também que se batesse demais, sem mostrar um pouco de amor também e de sentimento pela igreja, os irmãos poderiam rechaçá-lo e não querer nem mais ouvi-lo. E você vê outra coisa interessante, ainda que aquela igreja estivesse ouvindo bobagem e estivesse dando ouvidos às bobagens dos falsos mestres, Paulo os chama de irmãos. Isso não desqualifica a maneira como Paulo os encarava. Paulo os via como irmãos que estavam passando por um momento difícil. Paulo os via como irmãos que estavam dando ouvidos à bobagem. Paulo os via como irmãos que estavam passando por uma fraqueza espiritual, que tinham tropeçado e estavam fazendo besteira. Mas Paulo diz, irmãos, o evangelho por mim, e aqui também está subentendido, o que os outros pregam não me interessa. O que os outros pregam, eu não tenho nenhuma responsabilidade com eles. O que os outros pregam não é a mesma coisa que eu prego. Então ele diz, o evangelho por mim anunciado não é segundo homem nenhum. Ele já está dando a subentender o seguinte, olha, e ele falou isso de manhã, o que passar, Paulo diz assim, já dissemos, e agora repito, se alguém prega o evangelho que vá além daquele que vocês receberam, seja considerado maldito. Então agora ele diz, olha, o que eu preguei, o evangelho pregado por mim, não busca favores humanos, não tem origem humana. Não fui eu, Paulo, que simplesmente bolei o evangelho. E já ele vai dizer de onde veio esse evangelho. E nos versículos seguintes agora, ele vai mostrar, citando, fatos e acontecimentos da vida dele, de maneira que vão apoiar que o evangelho que ele recebeu veio direto de Deus. É isso que ele vai fazer nos próximos assuntos, agora nos próximos versículos que a gente vai entrar. Então ele está dizendo, olha, não me importa o que os outros pregam, pode parecer mais bonito. Tem até uma passagem que Paulo diz assim, olha, os judeus querem milagre, os gentios querem sabedoria, mas eu me propus a pregar só Cristo e Cristo crucificado. Paulo era poliglota, Paulo era extremamente inteligente, Paulo estudou nos melhores colégios da época, foi formado pelos maiores rabinos da época, Gamaliel, aos pés de Gamaliel, e ainda assim, tanto é que Paulo também vai ser acusado, os irmãos vão ver na carta de Gálatas, que a pregação dele era muito monótona, que a pregação dele era muito sem graça, a pregação dele não tinha filosofia, não tinha aplicações boas, não tinha
sal. E aí Paulo vai dizer, olha, o judeu quer ver milagre, o gentio quer ver sabedoria, quer que eu fique fazendo discurso filosófico, mas eu me propus uma coisa só, eu vou pregar Cristo, do início ao fim. Eu vou pregar Cristo, e Cristo crucificado. É isso que Paulo está dizendo. Então, mais do que diferença de conteúdo, mais do que diferença de caráter, mais do que diferença da pregação, o que Paulo está dizendo é que o evangelho que estavam pregando para os Gálatas era diferente na origem. Entenda isso. Ele está dizendo, olha, se fosse só uma troquinha na forma de pregar, se fosse apenas uma forma diferente de pregar, tudo bem. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o evangelho que vocês estão ouvindo, esse falso evangelho que vocês estão ouvindo aí, ele está maculado na origem. Não foi que pegaram o evangelho de Deus e deram uma adaptada. Não, a origem dele é diabólica. Paulo diz, a minha origem não é humana, a minha origem é divina, eu vou mostrar. Mas a origem de todo outro evangelho, que vai além do que está na Bíblia, é diabólica. Então, não é apenas o problema no conteúdo, não é apenas o problema na forma de pregar, não é apenas o problema de Jesus mais alguma coisa, Jesus mais dar dinheiro. O problema é que a origem desse evangelho que vocês estão achando que é de verdade, é satânico. E se na origem ele já nasce podre, vocês não deveriam aceitar nada dele. É isso que Paulo está dizendo. Versículo 12, vamos seguir para os exemplos que Paulo vai dar acerca dessa argumentação de que o evangelho dele veio de Deus. 12, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então Paulo agora novamente repete, diz, olha, o evangelho por mim pregado não é segundo o homem, ele falou isso no 11. No 12 ele diz, eu não recebi e eu nem aprendi de homem algum. E aí ele faz uma revelação, ele diz, eu recebi mediante a revelação do próprio Jesus. Assim como os 12 estiveram com ele 3 anos caminhando e aprendendo o evangelho, eu também aprendi. Mas na frente eu vou falar um pouco sobre isso. Então Paulo está dizendo, não foi a tradição que me ensinou, não foram os meus professores que me ensinaram, até porque Paulo vai falar já, o que ele aprendeu era totalmente diferente do evangelho. Paulo vai dizer, eu não fui aluno de nenhum dos discípulos, já ele vai dizer, ele era perseguidor. Eu recebi direto de Jesus, direto. Eu fui aluno do próprio Cristo, ou seja, a minha missão como apóstolo, a minha mensagem não vem de homem algum, a não ser do Jesus Cristo. E lembre, Jesus ressuscitado, exaltado, glorificado. Era esse Jesus que Paulo encontrou. Quem lembra no caminho de Damasco? Quando ele ia perseguir a igreja e Jesus encontra com ele no meio do caminho. Ele vai ao chão, alguns dizem que cai do cavalo, mas não tem nada na Bíblia dizendo que ele estava no cavalo. Mas ele cai ao chão e ali, após sua conversão, o próprio Jesus ensina o evangelho para Paulo. É verdade que muita coisa ele já sabia. Primeiro porque Paulo era doutor no Antigo Testamento. Ele precisava apenas ter os seus olhos abertos para olhar para o Antigo Testamento e ver Jesus no Antigo Testamento, coisa que ele não via. Então muita coisa ele já sabia. É verdade também que Paulo já conhecia um pouco sobre Jesus. Como isso, pastor? Se Paulo não conhecesse nada sobre Jesus, ele não teria por que perseguir a igreja de Jesus. E ele vai perseguir a igreja. Ele vai matar cristãos. Ele vai assolar a igreja. Ele mesmo vai dizer isso. Então ele já sabia, de forma distorcida, mas ele sabia um pouco sobre Jesus. E para ele, o que Jesus falava era totalmente contrário àquilo que ele acreditou. Então Paulo está dizendo, olha, eu não recebi nada de homem algum. Porque eu nunca tive a oportunidade de aprender nada de homem algum. Pelo contrário, eu estava ocupado tentando destruir a igreja. Mas quando a luz brilhou, quando Jesus raiou na frente dele, a ponto dele ficar cego, as coisas começaram a fazer sentido. Ananias vai até o encontro dele, batiza Paulo, toca em seus olhos, as escamas dos seus olhos caem, e ele percebe que aquele Jesus a quem ele perseguia era o Senhor dele, e o Cristo do Antigo Testamento, a quem ele tanto esperava. A quem ele tanto esperava. Agora ele conseguia contemplar que aquele que diz, Saulo, Saulo, duro é recalcitar contra os arguilhões, por que me persegues? E ele diz, quem és, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus a quem tu me persegues. Eu sou Jesus. E é interessante que Paulo diz diversas vezes que ele perseguia a igreja, os discípulos. E Jesus, quando se apresenta, diz, tu persegue a mim.
Quando persegue a minha igreja, persegue a mim. E aí, irmãos, deixa eu fazer uma aplicação. Quando a gente escandaliza o Evangelho, é mais do que o nome da igreja que você está escandalizando. É Jesus. Quando você adultera o Evangelho, é mais do que um simples adulterar. É ofender o Cristo, é ofender o dono da igreja, é ofender aquele que morreu pela igreja, é ofender aquele que derramou o sangue dele na cruz. É muito além, cara. Eu já falei isso aqui. Às vezes as pessoas ficam um pouco envergonhadas e dizem assim: poxa, pastor, eu pequei, né? Eu cometi um ato e agora todos vão saber e agora eu vou ter que ser disciplinado. E as pessoas ficam um pouco encabuladas, mas eu tenho dito isso para as pessoas: meu irmão, pior do que a igreja, pense, é o dono da igreja, que toda vez que a gente erra contra ele. Toda vez que a gente falha contra ele. É muito pior. É muito pior. Então, a luz brilha e Paulo entende que aquele Jesus que agora o achava no caminho de Damasco faria do maior perseguidor da igreja um apóstolo de Cristo. Aquele maior perseguidor da igreja seria o maior escritor do Novo Testamento. O maior perseguidor da igreja seria o maior plantador de igrejas do Novo Testamento. O cara que mais plantou igreja. O maior perseguidor da igreja foi o que mais sofreu. Depois de ler lá em 2 Coríntios, quando Paulo faz a lista de sofrimento dele. E é legal que quando Paulo é chamado por Ananias, o próprio Deus fala assim para Ananias, né? O próprio Jesus, que Ananias fala: não vou lá não, esse cara é muito bravo, esse cara é assassino, não vou lá nada. Ananias fala isso para Deus, ou para Jesus. E aí Jesus fala assim: Ananias, vai lá, porque me importa que ele sofra muito pelo meu nome. Sofra pelo meu nome. Já estava no chamado de Paulo, já vinha na exigência lá do currículo: procura um emprego, procura o fulano, tem que ter essas qualificações. A de Paulo já tinha lá: vem, mas deixa eu te avisar, me importa que você sofra em favor do meu nome. Era assim que Paulo foi chamado. Vamos lá, versículo 13. Porque ouviste qual foi o meu procedimento outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Então Paulo agora menciona, como eu disse, 3 fatos importantes acerca da sua vida. Ele lembra como ele era antes da conversão, um judeu perseguidor da igreja, um fariseu. O que aconteceu com ele? Ele foi convertido. E qual foi a postura dele após a conversão? A gente vai ver, ele vai explicitar. Então os Gálatas sabiam quem era Paulo, a história de Paulo. E o que Paulo está querendo mostrar é o seguinte: irmãos, presta atenção. Se esse evangelho que prego, se esse evangelho que eu creio, se esse Jesus que eu encontrei no caminho de Damasco não fosse o Deus Todo-Poderoso, ninguém teria poder de me converter. Ninguém teria condições de me convencer do contrário. Eu era perseguidor, devastava a igreja. Em outras passagens, Paulo vai dizer: eu era blasfemo. Eu tinha ódio dos cristãos. Ele vai dizer isso claramente, ele mesmo assume. Então o que Paulo está dizendo é: o meu evangelho não é de homens, porque se fosse de homens, homem nenhum conseguiria fazer o que o evangelho diz comigo. É aquilo que a gente costuma dizer aqui: se você se converter nessa igreja por causa do pastor, ou por causa dessa igreja, nada vai impedir que você vá embora daqui a pouco. Nada vai impedir. Mas se o que te converter e o que te plantar nessa igreja for o Deus Todo-Poderoso e o evangelho vivo e verdadeiro que a gente crê, pode passar, meu irmão. O diabo passar, você não vai arredar pé da igreja. E aí eu não estou falando da instituição, estou falando da igreja, do corpo de Cristo, da igreja invisível. Você não vai abandonar. Tudo depende de quem te converteu. Foi o evangelho dos homens ou foi o evangelho de Deus? Quem te converteu? Quem te chamou? Quem te convenceu? Quem abriu os seus olhos? Foi o pastor? Foi um culto muito emocional? Ou foi o Cristo ressurreto, o Espírito Santo, que a Bíblia diz que é aquele que convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo? Habita em nós, nos dá vida e nos coloca de pé. Essa é a resposta que a gente tem que dar. Versículo 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então Paulo já falou da perseguição dele,
e agora ele está mostrando qual era o motivo da perseguição dele. Era zelo. Ele era bom no que ele fazia. Ele acreditava no que ele aprendeu na tradição dos pais dele na sua vida acadêmica. Então ele ia às últimas consequências. Ele olhava para o cristianismo como uma deturpação do judaísmo. Então ele tinha que fazer de tudo para acabar com aquela deturpação. A verdade dele tinha que estar acima de qualquer coisa. Então Paulo diz, olha, eu tinha muito zelo por aquilo que eu acreditava. Muito zelo. Eu me avantajava a qualquer outro jovem da minha idade. Em Atos, no capítulo 22, Paulo descreve a si mesmo. Atos 22, no versículo 4, Paulo vai falar de si mesmo assim. Atos 22, 4. Olha o que ele diz. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Ainda em Atos, agora no capítulo 26, versículo 11, Paulo vai dizer assim, muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles. Paulo era um verdadeiro endemoniado, enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Esse era Paulo, esse era o grande apóstolo Paulo. E eu queria fazer uma pausa e dizer, existe alguém aqui pior do que Paulo? Acredito que não. E se Paulo se tornou o grande apóstolo, que impedimento há para mim e você nos tornarmos santos em Cristo Jesus? Acredito que só tem pecador aqui, a começar por mim. Mas se Paulo fez o que fez, e a vida dele foi transformada, é porque esse Jesus é poderoso, e não há nada abaixo do céu, não há nenhum nome pelo qual importa que sejam salvos. Não há poder em nenhum outro nome. Paulo, ele mesmo se descreve em Atos 9, agora não é Paulo que fala não, é Lucas que fala dele. Paulo diz que ele respirava a morte. Atos 9, 1. Olha o que Lucas diz dele. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Aí é quando ele pede a carta para continuar perseguindo os crentes, e quando ele pega essa carta e vai no caminho de Damasco, ele encontra com Jesus. Jesus o deixa cego para que Paulo percebesse que ele não enxergava nada. Achava que via muito, achava que sabia muito, achava que conhecia muito, mas Jesus o deixa cego para que ele percebesse quão cego espiritualmente ele estava. Então ele, ali naquele meio do caminho, ele encontra com Jesus e alguma coisa muda. Vale ressaltar, irmãos, que quando eu falo que Paulo era um judeu zeloso, o judaísmo verdadeiro que Deus nos deu no Antigo Testamento havia sido pervertido por falsas interpretações, falsas tradições, distorções humanas, porque o judaísmo em si, ele era bênção, ele era a palavra de Deus e a religião de Deus no Antigo Testamento. Acontece que o judaísmo tinha sido pervertido, então o judaísmo na qual Paulo servia aqui era um judaísmo totalmente pervertido. Logo, por ser pervertido, Paulo perseguia a igreja com tanto ódio para matá-los e para encerrar a igreja, porque ao ver dele, a igreja era contrária ao judaísmo. Ele não entendia a igreja como uma continuidade do judaísmo. Ele não entendia o cristianismo como a plenitude do judaísmo. O judaísmo vigorou até que Jesus viesse. Essa era a função do judaísmo. E quando Jesus vem, o cristianismo vem para complementar. Tanto é que o próprio Jesus diz que não iria abolir nada da lei, que não iria deixar de cumprir nada da lei. Então o cristianismo não era oposição ao judaísmo. Na verdade, ele era a plenitude, ele era o cumprimento, ele era a conclusão. O judaísmo era apenas a sombra, e Jesus chegou, trazendo a verdadeira manifestação de Deus. Então, queridos, Paulo está fazendo de tudo aqui para mostrar, o evangelho jamais pode ser, o evangelho que eu criei, jamais pode ser humano, porque se fosse humano, eu jamais teria me convertido, eu jamais teria me transformado como eu me transformei, eu jamais daria a minha vida por aquilo que eu achava que era uma heresia. Então, versículo 14, vamos para o 15. Quando, porém, ao que me separou, esse versículo é maravilhoso,
antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar o seu Filho em mim. Eu vou parar aqui. Aprouve revelar o seu Filho em mim. Vou ler de novo. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar o seu Filho em mim. Paulo falou da história dele de perseguição antes de conversão, e agora Paulo fala da conversão dele. E aí Paulo dá toda a glória a Deus. A gente tem dito aqui, toda a glória é de Deus na salvação. Tudo vem dele, tudo parte dele, tudo é por ele, para ele, tudo é dele. Então Paulo diz assim, olha, não fui eu que me converti, não foram os homens que me converteram, mas quando chegou a hora que ele havia determinado, porque ele já havia me separado antes de eu nascer, ele me chamou. Me chamou com cordas de amor, gentilmente me atraiu, me fazendo ficar cego alguns dias, e me revelou que Ele era o Senhor da minha vida. Então Paulo está dizendo, olha, quando Cristo apareceu para mim, nada mais foi do que o cumprimento daquilo que Deus já tinha feito antes da fundação do mundo. Como entender isso? Aquele homem que perseguia a igreja, agora diz, inspirado pelo Espírito Santo, que ele havia sido separado no ventre. Separado no ventre. Ele dá toda a soberania, ele dá toda a glória, ele dá todo o poder a Deus e diz, eu não fiz nada, eu só me rendi. Eu não fiz nada, eu só me entreguei. Mas ele fez tudo. Antes de eu nascer, ele me viu, e aí eu fico assustado como ainda pode haver alguns que se dizem crentes que defendem o aborto diante de tantas passagens como essa, quando Paulo diz, no ventre da minha mãe, um feto para alguns, na bolinha de sangue, Deus o havia escolhido, assim como fez com Jeremias, assim como fez com Davi, assim como fez comigo e contigo, independente de quanto tempo você demorou para se render a Ele, independente de quanto tempo você demorou para entrar na igreja, independente de quanto tempo você demorou para levantar a mão e dizer, eu quero esse Jesus, Ele te conheceu no ventre, Ele te formou. E aí vem os malditos dizer que a gente pode abortar. A que ponto a gente tem chegado, queridos? A que ponto a gente está indo? Triste. Então Paulo diz, olha, ele me separou. E ele não só me separou, ele escolheu um dia para me chamar. E ele me chamou. Chamou como, Paulo? Deus te exigiu alguma coisa? Jesus cobrou de você alguma coisa? Jesus mandou você fazer uma campanha de milagres? Ele diz, não, ele me chamou pela graça. Ele não pediu nada, ele já tinha feito tudo. Ele me chamou pela graça. Ele me chamou pela misericórdia dele, porque eu não tinha condição nenhuma de ser apóstolo de Cristo, mas a graça me alcançou. A graça me alcançou, o soberano amor de Deus me alcançou. Não é diferente nem comigo nem contigo. Não merecemos nada, não fizemos nada, mas aprove a Ele, aquele que no ventre da nossa mãe tinha nos escolhido, um dia falar, vem, é hoje. É hoje. É hoje que eu te chamo para fazer de você aquilo para o qual eu te fiz, te preparei, te criei. Aquilo para o qual eu planejei no ventre da tua mãe. É hoje. Então Paulo diz, de forma soberana, ele me encontrou. Para quê, Paulo? Para que ele fez isso? E aí Paulo diz no comecinho do B, para revelar o seu Filho em mim. Então não era apenas para Paulo ser apóstolo, para Paulo ter uma igreja, para Paulo plantar uma igreja, não. Era para que, primeiro, Paulo visse o Cristo revelado. E que depois, por meio dele, eu disse, 13 cartas na Bíblia, dezenas de igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo. Hoje, eu e você, mais de 2000 anos depois sendo abençoados pelo que o apóstolo Paulo escreveu. Um homem. Qual o propósito? Para que ele revelasse o Filho de Deus para mim e para você. Para que ele escrevesse aquilo que ia edificar a minha e a sua vida mais de 2000 anos depois. Então esse era o propósito. Qual o propósito de Deus nos ter chamado?
para nos dar uma casa, um carro, um casamento, tudo isso Ele pode dar, mas o propósito é um só: revelar o Filho dele em mim e em você. Ponto. Para que outros possam olhar e dizer: o que tem acontecido com a sua vida? O que tem de diferente na sua vida? O que tem sustentado você? Eu sei que você tem passado por um momento difícil, o que tem te consolado? Eu sei que você tem passado um momento terrível, o que tem te mantido de pé? E aí você diz: o Cristo que habita em mim. E aí você revela Ele para outras pessoas. É para isso. Tudo que passa disso é bênção. Deus pode nos dar um monte de coisa, mas o propósito primário é: revele o Cristo que um dia salvou a tua vida. Revele Ele. Revele Ele onde quer que você esteja. Mostre Ele para as outras pessoas. Então essa revelação de Cristo foi gravada no coração de Paulo, de maneira que ele ficou tão diferente, que ele se tornou, ao meu ver, o maior dos apóstolos. Então ele diz: ele se revelou em mim para que eu pregasse. Para quem, Paulo? Entre os gentios. E aí outra bênção do ministério de Paulo. Sabemos que o evangelho a priori estava sendo pregado para os judeus, por Pedro e por outros discípulos. Mas Paulo, ele se levanta para pregar o evangelho para os judeus, para os gentios. Paulo planta a primeira igreja em solo europeu. Anos depois, a primeira igreja evangélica que vai ser plantada, é claro que aqui nem se falava ainda em igreja evangélica, nem se falava em igreja católica, mas eu estou querendo dizer o seguinte: o evangelho chega na Europa por meio de Paulo, e depois o evangelho sai da Europa e vem para a América do Sul, Brasil, por meio dos missionários. Então aqui, por meio deste homem, começava o processo pelo qual nós ouviríamos o evangelho. Uma coisa muito louca, né, de se pensar, uma coisa muito doida, muito doida. Paulo foi o camarada que plantou a primeira igreja na Europa, e anos depois, com a reforma protestante, o levantar de Lutero da Europa, viriam os primeiros missionários para evangelizar o evangelho, não o catolicismo, porque já havia no Brasil o evangelho em solo brasileiro. A nossa história estava aqui, nosso futuro estava aqui em Paulo. Louvado seja Deus que salvou Paulo. Louvado seja Deus por ter transformado a vida daqueles que muitos diziam: não tem jeito, esse é maldito, esse é um pecador que não tem salvação para ele, esse ninguém dá jeito. E eu gosto muito de repetir sempre isso aqui na igreja: irmãos, pecado é pecado, a gente não passa a mão na cabeça de ninguém, e nem está aqui para ser conivente com o pecado de ninguém. Mas não diga que Deus não pode salvar ninguém, porque Deus pode salvar qualquer um. Eu sempre gosto de dizer: se Ele salvou a mim, miserável, o que Ele não pode fazer com os outros? Eu sempre oro a Deus assim, né? Sempre oro pelo meu irmão, pelo meu pai. E aí eu sempre digo: Senhor, se Tu fez comigo, me julgo pior do que o meu irmão, me julgo pior do que meu pai, eu tenho certeza que o Senhor pode convertê-los, e vou orar, enquanto houver fôlego de vida, enquanto eu puder, vou orar, para que Deus os converta. Converteu a mim, pior do que os dois. Então, meus irmãos, pecado é pecado, mas não diga que Deus não pode salvar ninguém, porque Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, muito mais. Eu não sei você, mas com certeza, se você conversar com a minha família e com alguns amigos meus, eles dificilmente vão dizer que acreditariam que hoje eu estaria aqui. Então, meu irmão, eu acredito na conversão de todo mundo. Não todo mundo, né, queridos? A gente não é universalista, mas eu acredito na conversão de qualquer um, até que haja fôlego de vida, até que haja oportunidade. Depois que morrer, a Bíblia diz que segue-se o juízo. Mas aos 45 do segundo tempo, como ladrão da cruz, eu creio que Deus pode salvar quem Ele quiser. Quem Ele quiser. Vamos lá, para terminar, 16b e 17. Aí Paulo diz assim: Ele revelou o seu Filho em mim para que eu pregasse aos gentios. Aí ele diz: sem detença, não consultei, ou sem demora, né? Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então Paulo, sendo guiado até Damasco, porque ele ficou cego, Ananias encontra com ele, o batiza,
restaura a vista dele, e quando ele percebe o que tinha acontecido com ele, ele diz o seguinte: olha, eu não fui a Jerusalém conversar com Pedro, com Tiago, com João, com Mateus, eu não fiquei passeando, mas eu parti. Talvez por uma revelação especial de Deus, ele parte para a Arábia. E a maioria dos teólogos diz que Paulo passa 3 anos em um retiro espiritual sozinho, aonde o próprio Cristo ensina para ele, assim como Cristo ficou 3 anos com os apóstolos, Cristo ficaria 3 anos com Paulo, num seminário particular. Tanto é, eu vou pregar semana que vem, que no versículo 18 Paulo diz assim: decorridos 3 anos, ou seja, depois de 3 anos, ele volta e vai até Jerusalém encontrar os discípulos, mas até então, ele estava num retiro. Então, Paulo entendeu que no momento da sua conversão, que naquele momento que ele teve um encontro com Deus, ele não precisava de orientação humana, ele não precisava de conselhos humanos, ele não precisava de muita conversa, ele precisava de momentos a sós com Deus, para acertar a sua mente, acertar o seu coração, acertar as suas convicções, ter uma intimidade mais profunda com Deus, para que aí sim pudesse ficar de pé e voltar para pregar o Evangelho. Esse era o desejo de Paulo, e essa foi a atitude de Paulo. E aí eu aprendo, meus irmãos, que às vezes a gente precisa, é claro que é bom ouvir conselhos do pastor, é claro que é bom conversar com irmãos, é claro que é bom poder contar com a igreja, mas aí eu olho para essa atitude de Paulo e eu penso que às vezes a gente deve parar de ouvir um pouco os homens e se enclausurar um pouquinho e ouvir mais de Deus. A gente deve parar de perguntar o que você acha, de buscar conselho. Não estou dizendo que seja totalmente errado, mas eu acho que às vezes a gente deve parar de buscar conselho dos homens, sabe? Buscar palpite de um parente, de um vizinho, e até de um irmão em Cristo às vezes, e buscar a voz de Deus. Paulo entendia que ele precisava primeiro ouvir de Deus, para depois levantar e falar alguma coisa para alguém. Ele precisava primeiro ser orientado por Deus, para que depois ele levantasse e pregasse o Evangelho. Eu acho que a gente deve buscar essa experiência para a nossa vida. De vez em quando, parar um pouco, se isolar um pouco. Os pentecostais gostam de ir para o monte. Eles acham que, às vezes vão para o monte porque acham que lá vai ter poder. Eu gosto de ir para o monte, mas a minha concepção é outra. A minha concepção é ir para o monte mesmo para me isolar, para ficar sozinho, para ficar longe do celular, para ficar longe de carro buzinando, longe de gente perturbando, e ouvir Deus. Pastor, Deus vai descer e vai falar? Não, querido, talvez Deus desça e fala contigo, pode ser, mas ouvir a voz de Deus no coração, ouvir o Espírito Santo sussurrar dentro de você, e te dar clareza para as coisas que você precisa. A gente vive numa época, dizem aí, que os adolescentes, os jovens de hoje, eles têm mais conhecimento devido à internet do que tinha D. Pedro na sua fase adulta. Eles sabem de mais coisas por causa da internet, do acesso à televisão, do que D. Pedro tinha. Então, assim, a gente escuta muita coisa, a gente ouve muita coisa, a gente é influenciado, a gente é bombardeado por muita coisa. Eu acho que às vezes a gente tem que ficar um pouquinho mais quieto e ouvir Deus falar na simplicidade, no silêncio, na calmaria. Irmãos, talvez, e aí eu repito, nós somos tradicionais, Deus não desça da coluna de fogo, Deus não fale, mas você é filho dele, irmãos. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Eu tenho certeza, mesmo sendo extremamente tradicional, que ele vai falar com você, que ele vai confirmar com você, que ele vai responder a sua oração. Tenho certeza disso, não duvido. Nós temos um Pai. Nós temos um Pai. Então, irmãos, vivemos um tempo assim, né? Muita briga por causa de política, muita briga por causa de, até mesmo de fé, muita briga por causa de algumas ideologias, muita briga por tudo. E talvez seja um conselho de Deus, que a gente procure ficar um pouquinho mais quietinho, um pouquinho mais ouvindo só, e falando menos. Vamos terminar? Quero fazer rápidas aplicações. A primeira aplicação, só para os irmãos gravarem, eu falei no início, servos de Deus não devem procurar o favor dos homens. É claro, meus irmãos, que se você faz algo correto e alguém reconhece o que você fez, amém.
Ó, irmão, muito obrigado por aquilo. Ó, irmão, parabéns por essa atitude que você tomou. Ó, irmão, muito legal aquilo que você fez. Amém. Se as pessoas fizerem isso contigo. Mas um servo de Deus não deve fazer nada buscando o favor dos homens. A gente faz tudo buscando o favor de Deus, ainda que sejamos mal interpretados e até mesmo tido como intolerantes. Não nos interessa. O servo de Deus não agrada os homens, ou não busca agradar os homens. Segunda aplicação que eu quero fazer, só para você memorizar também, é que o Evangelho, ele tem origem divina. Existem muitas religiões, existem muitas filosofias, existem muitas igrejas, existem muitas pregações, muitos pastores, mas o Evangelho de verdade, ele nasce, se é que eu poderia dizer isso, tá, queridos? Ele nasce no coração de Deus. Ele brota do caráter de Deus. Um Deus amoroso, perdoador, misericordioso, que quer salvar pecadores. Ele não é invenção de igreja A, B, C ou D, e nem é patente de pastor nenhum. Ele veio de Deus para salvar a mim e a você, para salvar pecador. Terceira aplicação, nenhuma tradição pode substituir a maior revelação, que é Cristo Jesus e a palavra de Deus. Então Paulo diz, olha, eu não aprendi de nenhum mestre, nem de nenhuma tradição humana. Eu recebi do próprio Cristo. Então, irmãos, hoje, nenhuma tradição humana, nenhuma revelação humana, nenhuma profecia humana pode substituir aquilo que já nos foi dado. O Evangelho já está completo. Não precisamos de mais nada, apenas ler e entender o que Jesus deixou aqui para a gente e seguir esse negócio. Só isso. Então não permita que tradição, que a igreja, que novas revelações, que profetadas venham acrescentar nada, porque você já tem tudo o que precisa. Você tem o Espírito Santo e você tem a palavra de Deus. Quarta aplicação, só o Evangelho pode transformar a vida de um pecador, e a gente viu isso no exemplo do próprio apóstolo Paulo. Só o Evangelho pode transformar a vida de um pecador. Então, não é o pastor, não é a minha maneira de pregar, não são os louvores que a gente canta, não é se a igreja é simpática ou não. O que pode transformar um ser humano é o Evangelho. E o Evangelho e a verdade, Paulo diz em Romanos, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós somos salvos pela fé mediante a graça. Certo? Então, se não tem Evangelho sendo pregado, não vai ter transformação, não vai ter salvação, não vai ter mudança de vida, porque o que muda é o Evangelho. E por último, falando sobre isso também, só para você gravar, quando Paulo diz, me separou, me chamou e me enviou para revelar o Filho dele aos gentios, Paulo está mostrando que a glória é toda de Deus e que Ele é soberano quando vem nos salvar. É Ele que separa, é Ele que chama e é Ele que envia. Ele separou Paulo no ventre, Ele chamou Paulo no caminho de Damasco e Ele enviou Paulo para pregar aos gentios. É a mesma coisa que Ele fez comigo e contigo. É a mesma coisa que Ele fez comigo e contigo. Então, se a gente deve honras a alguém, se a gente deve glórias a alguém por Deus nos ter tirado daquela vida miserável que a gente vivia e nos trazido para cá, é somente a um, ao Deus Todo-Poderoso, que um dia enviou o seu Filho para morrer por nós. Amém? Vamos terminar? Fiquem de pé.